Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 10. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os fariseus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: "Este homem recebe e come com pessoas de má vida." Então lhes propôs a seguinte parábola: "Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos leva ao coração da Boa Nova. São Lucas, no capítulo 15, nos apresenta 3 parábolas que revelam o rosto misericordioso do Pai. São parábolas da perda, da busca e do reencontro. Mas hoje nós vamos contemplar 2 delas, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para escutá-lo. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles." E é justamente aí que Jesus responde, não com um discurso duro, mas com a linguagem do amor. Então Jesus conta a história de um pastor que perde uma ovelha e de uma mulher que perde uma moeda. Coisas simples do dia a dia, mas que escondem uma mensagem. Na Palestina, o pastor conhecia cada ovelha pelo nome, cuidava, protegia, tratava as feridas. Perder uma ovelha não era só perder um bem material, era sentir uma ferida na alma. O pastor, ao notar que uma se perdeu, ele não se conformava, deixava as 99 no deserto em segurança, e ele ia atrás daquela única que se perdeu. E quando ele a encontrava, não gritava, não reclamava, não punia o animal. Ele colocava a ovelha nos ombros e voltava para casa cheio de alegria. E a imagem de Jesus é Ele que nos procura. Quando nos afastamos, Ele vai ao nosso encontro. E é Ele que nos carrega quando não temos mais força. É Ele que não desiste de nós. O Senhor nunca desiste de um único de nós. Quantas vezes somos essa ovelha perdida? Nos afastamos um pouco, deixamos a oração, a missa, damos justificativa para os nossos pecados e quando percebemos já estamos longe. Mas o bom pastor, ele vem atrás, não porque sejamos perfeitos, mas porque somos amados. E Jesus continua: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente até encontrá-la. Essa mulher representa o amor de Deus, que busca com paciência, com ternura, com zelo. A dracma era uma moeda preciosa para uma mulher casada. Fazia parte do véu nupcial, do adorno do casamento. Perder uma dracma era como perder um pedaço da própria aliança. Por isso, ela acende a luz, varre a casa e procura até achar. E quando encontra, chama as amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que eu havia perdido. Veja que bonito. Nas duas parábolas, o final é o mesmo: alegria, festa, celebração. Porque quando Deus encontra alguém que estava perdido, o céu inteiro se alegra. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É isso que Jesus quer nos mostrar. Deus não é um juiz frio e distante. Deus é um pai que sente falta do filho que não está em casa. Deus é um pastor que se inquieta quando uma única ovelha se perde. Deus é uma mãe que acende a lâmpada para procurar o filho no escuro. E é lindo perceber que nas duas parábolas, essas duas histórias contadas por Jesus, quem faz o movimento é Deus. A ovelha não encontra o pastor. A moeda não encontra a mulher que a procura. É o amor que vai ao encontro. É a graça que toma a iniciativa. Talvez, meu irmão, hoje o Senhor esteja batendo a porta do seu coração, dizendo: deixe-me entrar, deixe-me te carregar nos ombros, deixa-me reacender a luz da tua fé. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e cansamos, caímos, nos perdemos, mas Jesus continua nos procurando. E Ele nos procura com uma paciência infinita. Ele não desiste mesmo quando nós desistimos. Meu irmão e minha irmã, essas duas parábolas nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos. Onde estamos? Somos a ovelha que se perdeu? Somos a dracma que se escondeu? Ou somos os fariseus que murmuram, achando que já estamos salvos o suficiente? Deus hoje quer te dizer: você é importante demais para eu te perder. Eu não desisto de você. Eu vou te procurar até te encontrar. E quando eu te encontrar, eu vou fazer festa. Que um dia, nessa casa eterna do Pai, ninguém mais esteja perdido. Pelo contrário, estejamos ao lado do Pai, vivendo como filhos adotivos que verdadeiramente somos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém